E preparou o Senhor Deus uma aboboreira e fez crescer sobre Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e o livrasse de seu mal-estar. Jonas se alegrou grandemente da aboboreira, porém, ao ver a alva do dia seguinte, Deus preparou um verme, o qual feriu a aboboreira e esta secou. Só até aí. Olhe para cá. Se possível, não feche a sua Bíblia. Eu quero tentar acompanhar com você, verso a verso, para a gente chegar juntos a uma conclusão. Quando eu era adolescente, ali beirando os 14 para 15 anos, eu fui convidado por um amigo para ir a uma escola. E eu fui para essa festa de escola e lá, é claro que antes não conhecia a minha queridíssima esposa, eu avistei uma garota, uma jovem, e eu falei, uau, mas que cabelão que essa menina tem, mas que mulher bonita. E eu disse assim, essa menina é para mim. Eu olhei a aparência e pela aparência eu disse, uau, esses cabelão, esse rosto, é uma princesa, eu preciso conhecer, porque eu quero namorar. Aí os meus amigos falaram quem ela era, e eu falei, eu preciso conhecer. Só que aí eu fui orar, cheguei em casa e falei, Deus, tem uma menina lá dos cabelão, que top demais, o Senhor tem que aprovar. Coisa de adolescente. Mas aí, a gente ora, quando é adolescente, ora por orar. Só que Deus falou no meu coração assim, não. E é engraçado que Deus não falou mais nada. O Espírito Santo não falou por quê. O Espírito Santo apenas falou no meu coração, não. Aí, sabe o que eu disse? Não foi Deus que falou para mim isso não. No outro dia, pergunta se eu fui orar. Não. Sabe por quê? Porque eu sabia que a resposta de Deus para aquilo que eu queria era não. Sabe o que eu fiz? Resolvi fugir de Deus. Até eu descobrir da pior maneira possível que aquela garota não era adequada para mim. Porque ela tinha rosto, mas não tinha caráter. Era uma pessoa que aparentemente era encantadora, mas por dentro não tinha os mesmos princípios que eu tinha. E aí, isso me machucou, isso me deixou triste. Só que tudo aquilo que eu fiz, todo aquele tempo que eu dei, toda a força que eu descarreguei em prol de tentar conquistar aquela menina, só fez com que eu ficasse pior. E quanto mais eu queria aquela menina, mais eu me afastei de Deus. E acredite, depois para voltar para Deus, foi muito mais difícil. Porque eu tive que renunciar a coisas que eu vivia atrás daquela menina, que nem era para eu ter vivido. Ezequiel, por que você está dizendo isso? Porque o texto diz que Jonas fugiu da presença de... Mas Jonas não é um adolescente. Eu era um adolescente que resolvi fugir. Jonas é um
Agora, por que Jonas fugiu se ele não é neófito? Eu preciso entender que a história de Jonas não começa no livro de Jonas. Abra comigo, por favor, 2 Reis, capítulo de número 14, verso 25. 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Se você puder deixar algum marcador aí em Jonas para a gente voltar. 2 Reis, capítulo 14, verso 25, conta o ministério de Jonas. Agora, enquanto você acha, o verso de número 23 eu vou ler. Está escrito assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeroboão, filho de Joás, sobre Israel em Samaria, e reinou 40 anos. Agora, observe o verso 25. Ele quem? Rei Jeroboão II. Ele, o rei, restaurou os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Araba, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, que ele falava por meio do servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Agora preste atenção. É notório que historicamente e arqueologicamente o rei Jeroboão II foi um rei próspero. Se nós pegarmos a história, se pararmos para estudar arqueologicamente, vamos descobrir que as profecias de Jonas em prol da cidade e o ouvir do rei em prol das palavras de Jonas fez com que Israel prosperasse. Estamos falando do reino do norte. Para quem não sabe, Israel, antes de ser dividido, era um reino só, onde 12 tribos compunha um reino, até que chegasse o filho de Salomão, Roboão. Quando Roboão reina, ele simplesmente resolve se aconselhar, não com os mestres da época, mas ele resolve se aconselhar com os jovens. O texto diz de Reis que Roboão vai pedir conselho para jovens, e os jovens dizem assim para ele: quer saber, Roboão? Governa com mão forte. E aí Roboão começa a aumentar as taxas e o reino se divide. Agora, Roboão consultou a Deus? Não. O homem dividiu o reino sem consultar a Deus. E aí, por causa dessa divisão, 10 tribos agora vão compor o reino do norte, onde Jeroboão I, não é o Jeroboão II, Jeroboão I, agora vai reinar sobre essas 10 tribos. Porém, 2 tribos vão compor o reino do sul, onde Roboão é o rei. Agora preste atenção, o homem dividiu o reino sem consultar a Deus, mas Deus não escolhe lados. Ezequiel, por quê? Porque Deus levanta profeta para pregar para o reino do sul, mas também levanta profeta para pregar para o reino do norte. O homem pode dividir, mas se ele não consulta Deus, ele pode causar divisão, mas Deus não vai só porque ele quis. Deus não escolhe lados. Se ele precisar levantar profeta para qualquer lado, ele vai levantar. E aí, estamos na história de Jeroboão II, não é o primeiro. Jeroboão II não é filho de Jeroboão I. Jeroboão II é filho de Joás. É que o pai dele colocou o nome dele em homenagem. Aí o texto que lemos, o reino do norte, quem comanda é Jeroboão II. É onde Jonas vive. Esse rei fez tudo que Jonas, como profeta, falou para que ele fizesse, e Israel prosperou. Israel prosperou.
Se nós olhássemos para a história dele, nós diríamos, Jeroboão foi demais. Jeroboão teve sucesso onde todos os outros reis fracassaram. Nós diríamos isso. Se não fosse o verso de número 23. Ezequiel, o que tem no verso 23? Verso de número 23, do capítulo 14 de 2 Reis. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e não se apartou dos ídolos de Jeroboão I. Ezequiel, o que você está querendo dizer com isso? Que Jeroboão II, externamente, para as pessoas, era um homem irreprovável. Mas para Deus, ele foi reprovado. Porque aquilo que a gente faz externamente não revela quem nós somos por dentro. Jeroboão II ouviu tudo que o profeta falou, mas no seu coração havia ídolos. E os ídolos fez com que Deus reprovasse o seu reinado. E aí eu escrevi algo aqui. Francis Chan, um pastor americano, disse: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo em que não importa. Porque o verdadeiro fracasso não está nas coisas externas. O verdadeiro fracasso está nos ídolos em que nós levamos no nosso coração. Por que Jeroboão fracassou? Porque ele tinha ídolos que não abandonou. Mas Jonas é o profeta da cidade. Jonas é o homem cujo qual Deus usa. E através de Jonas, a cidade prosperou. Agora Jonas, capítulo de número 1, verso 1. A gente vai voltar para lá. E o texto começa dizendo: e veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai. Jonas em hebraico é Yohanan. Yohanan, pomba. Pomba indica para mensageiro. Então Jonas é um Na Bíblia, a ação de mensageiro é do Espírito Santo. Jonas é um mensageiro. Aí o texto continua: filho de Amitai em hebraico significa verdade. Se nós transliterarmos a palavra, o texto diz: então veio a palavra de Deus ao mensageiro, filho da verdade. Mensageiro, filho da verdade. Ezequiel, o que você está querendo dizer? Isso aqui é um tipo. Que tipo? Jonas é um tipo do Novo Testamento. Jonas é um tipo do Espírito Santo. Se Jonas é o tipo do Espírito Santo e o antitipo é o Espírito Santo no Novo Testamento, qual é a função do Espírito Santo no Novo Testamento? Levar a palavra através dos homens. Levar o Evangelho através dos homens para toda a criatura. Ora, se Jonas é o tipo do Espírito Santo, então Jonas precisa no Antigo Testamento levar a palavra para toda a criatura. Por isso Jonas é o único profeta que vai pregar para uma cidade pagã. Porque Jonas é um tipo de Cristo. Jonas é um tipo do Novo Testamento. Jonas é a sombra. É o que nós chamamos na teologia de teofania. A sombra de Cristo. Se todo profeta no Antigo Testamento precisa ser a sombra de Cristo, então todo profeta é um tipo, porque o antitipo é Cristo. Então todo profeta precisa realizar o que Cristo realizará, só que em escala menor. Por isso se você estudar todos os profetas, você vai encontrar algo que Jesus realizou.
Mas se o profeta é tipo, só Jesus pode realizar em uma escala maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jonas prega para Nínive. E Jesus prega para o mundo. Aí o texto, e veio a palavra de Deus a Jonas. E eu gosto disso, porque a continuação me deixa feliz. Porque o texto diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, uma chamada para ação, uma chamada para disposição. Deus nunca vai chegar em você sem dizer, se prepara, levanta-te, se prepara, levanta-te. Deus vai chegar em você e vai dizer, levanta-te, eu tenho uma missão contigo. Você não nasceu para ficar parado. Ezequiel, mas eu não nasci para ser pregador. Quem disse que estar aqui significa que é alguma coisa? Estar aqui é uma resposta de Deus. Porque Deus simplesmente disse, Ezequiel, o seu chamado é aqui. Mas não significa que isso aqui me faz melhor do que alguém que está aí sentado. Ezequiel, por quê? Porque o meu chamado pode ser estar aqui, o seu pode ser no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na rua. Deus sabe para que nos vocacionou. Então, fique atento para o levanta-te, porque às vezes o levanta-te de Deus é lá na sua escola, é lá no seu trabalho, é lá no seu bairro, é lá na sua casa, mas Deus vai chegar e vai dizer, levanta-te, 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 se prepara, há um chamado de Deus nesta noite para a ação na vida de alguém aqui. Você está enrolando, você está postergando, e Deus está dizendo, levanta-te, porque eu quero te usar. Eu não quero te usar apenas para as pessoas de Israel, Jonas. Eu quero te usar para Nínive. Porque Nínive, para Jonas, é impactante. Porque Nínive são assírios, e assírios são pessoas ruins. Os ninivitas matavam pessoas. Quando invadiam cidades, eles destruíam tudo. Estupravam as mulheres e pegavam os homens e enfiavam em estacas e queimavam em fogo. Diz a história que as muralhas de Nínive eram feitas com ossos, crânios humanos. Aí Deus diz assim para Jonas, Jonas, levanta-te, vai a Nínive e prega juízo. Olha, lê comigo por favor o verso 2. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus disse para Jonas pregar juízo, mas a misericórdia sempre precede o juízo. Deus está pedindo para pregar o juízo, porque se aquele povo se arrepender, a misericórdia vai se estabelecer. Por que você precisa pregar na sua casa? Por que você precisa pregar para a sua igreja? Pregar para o seu trabalho? Pregar para a sua família? Porque Deus quer usar você como um canal para trazer e estender misericórdia e graça lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, na sua faculdade. E aí sabe o que Jonas faz? Verso 3, o texto diz, mas Jonas se levou. Mais importante que a velocidade é a direção. Ouça o que eu vou dizer. É melhor você ir devagar
mas para o caminho certo, do que ir rápido para o caminho errado. Ezequiel, por que você está dizendo isso? Verso 3. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz: há caminhos para o homem que parecem bons, direitos, mas que são caminhos de morte. Quando Jonas se propôs a ir rápido, pôs velocidade para fugir de Deus, Jonas começou a trilhar um caminho de morte. Quem disse não sou eu, Provérbios está dizendo. Toda vez que nós tomamos decisões longe da vontade de Deus, a nossa tendência é descer para o abismo de morte. E a Bíblia diz que o abismo puxa outra vez. Então, quando Jonas disse: eu vou fugir de Deus, Jonas começa a descer caminhos de morte. O texto diz que Jonas disse: eu vou fugir para Tarsis, oeste da Espanha. O livro de Reis diz que Salomão prosperou tanto, que fez negócios com Tarsis, e Tarsis prosperou. Porque Jonas foi para Tarsis? Porque Jonas colocou no seu coração: é melhor eu ir para Tarsis, porque lá o povo conhece Israel, do que eu ir para Nínive. E a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Aí Jonas foi, mas a partir do momento que ele se afasta de Deus, ele começa a descer. Continua o texto comigo. Mas Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor, verso 3, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio. Ouça o que eu vou dizer. Um pensador uma vez disse: é impossível para Satanás tornar o inferno atraente. Então, ele faz o caminho até lá ser atraente. Billy Graham, falando do verso 3, disse: toda vez que você resolver fugir de Deus, Satanás estará com um barco esperando por você. Ezequiel, por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas decisões farão com que nós começamos a descer a níveis de morte espiritual. Quando nós dizemos: é só um rolezinho, é só uma bebida, é só uma fuga. Esse rolezinho, essa fuga vai nos distanciando de Deus. E a tendência é que a gente... Aí Jesus disse: há dois caminhos, um largo e o outro estreito. O largo vai te levar para a perdição, mas o estreito, a salvação. Mas sabe que a gente às vezes olha e vê aquele tão de gente indo para aquele caminho e diz assim: isso aqui é o melhor caminho para mim. Esse é o melhor caminho para mim. Está todo mundo fazendo e olha lá como eles estão felizes. Felicidade de aparência, mas ausência do que é espiritual. E aí, muitas das vezes a gente escolhe pelo caminho largo.
E esquece que Deus nos chamou para o caminho estreito. E aí Jonas começa a descer. E quando ele desce a Jope e vê aquele barco, o texto diz que ele pega o dinheiro e paga. Ora, então nós não estamos falando aqui de descida, de pobreza. Jonas não é alguém pobre, não se esqueça. Jonas é um Há um consenso na teologia que a gente diz que Samuel, o profeta Samuel, levantou o que a gente chama de escola dos profetas, que vai ficar famosa com Elias e Eliseu. Jonas, dentro do consenso teológico, não é todos, mas dentro do consenso teológico, a maioria vai dizer, Jonas provavelmente vinha da escola de profetas. Se Jonas vem da escola dos profetas, Jonas é alguém que recebe salário da comunidade. O povo abençoa o ministério de Jonas, dizendo, Jonas, continua, a gente está trabalhando, mas você está profetizando, então a gente vai abençoar o seu ministério para que você continue. Aí Jonas pega o dinheiro que o povo abençoa ele e paga o navio para fugir de Deus. O dinheiro que é bênção, ele usa o dinheiro para fugir de Deus. O problema não é dinheiro. A descida não é o dinheiro. A descida aqui então é espiritual. Não é questão de ser rico ou de ser pobre. O evangelho não é questão disso. O evangelho é questão de o quanto nós estamos entregues ao caminho, ao propósito, a Jesus. Aí o texto diz que Jonas desceu a Jope, verso de número 4, diz assim, ele entrou no barco, e o barco foi. Jonas está indo para longe do propósito. Se o propósito dele era em Nínive, que era aqui na Síria, ele está indo para Tarsis, hoje é a atual Turquia, que é lá. Aí o verso 4, diz assim, porém o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande, que se pensou que se partiria o navio. E os marinheiros tiveram medo. Os marinheiros tiveram o quê? E cada um chamava a seus deuses. Agora preste atenção. Toda tempestade tem uma causa. E os marinheiros estão procurando a causa da tempestade. Ezequiel, por quê? Porque senão não estaria escrito, e eles oraram para os seus... Por que eles oraram para os seus deuses? Porque eles eram pagãos. Eles estavam dizendo, alguém aqui fez alguma coisa errada, e o Deus de alguém aqui está bravo. Ora, então toda tempestade tem uma causa. Eles estão procurando a causa da tempestade. E Jonas não é alguém na tempestade. Jonas é a causa da tempestade. Jonas foi para onde ele não foi chamado para ir. E por causa que ele foi para aquele lugar, Deus enviou uma tempestade. Deus quem trouxe a tempestade. E aí eu escrevi algo aqui, que diz assim: toda a tempestade só está acontecendo porque alguém está no lugar errado. E nós precisamos discernir. Ouça bem. Nós precisamos discernir qual é o Jonas que está na nossa vida e está causando tempestade. Porque de duas uma, ou nós somos o Jonas que estamos no lugar errado, ou existe um Jonas
que nós estamos carregando e está causando tempestade no nosso barco. Observa comigo a continuação do verso 4. Continuação do verso 5, perdão. E os marinheiros tiveram medo e chamaram seus deuses, e jogaram no mar os apetrechos existentes no navio, a fim de descarregarem deles. Eles não achavam que era Jonas, e aí eles pegaram as coisas que eles tinham, os seus bens preciosos, e começaram a jogar. Se nós não acharmos o Jonas que está causando tempestade na nossa vida, nós vamos perder coisas que não eram para perder. Não se esqueça que no livro de Ruth, Noemi disse para as mulheres que estavam lá: olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir. E Orfa resolveu ir embora, e Noemi não segurou. É em 2 Timóteo que o apóstolo Paulo fala que Demas resolveu ir embora, e Paulo não foi atrás. Nós precisamos entender que existem Jonas na nossa vida, que nós precisamos deixar no mar, porque este Jonas é Deus quem vai cuidar. Qual é o Jonas da sua vida que você precisa dizer: vai embora, porque você aqui está causando tempestade. Aí, continuação do verso 5. Olha o texto. Mas Jonas havia o quê? Mas Jonas havia o quê? Jonas havia o quê? Descido no interior do navio. As nossas escolhas moldam o nosso caráter. As nossas escolhas hoje vão refletir em quem nós seremos amanhã. Jonas desceu para pagar para a embarcação. Agora Jonas desceu para dormir. Percebe que há um declínio espiritual? Gente, o povo está desesperado. Mas Jonas Aquilo que nós escolhemos hoje vai refletir em quem nós vamos nos tornar amanhã. Aquilo que nós escolhemos agora, nós vamos semear amanhã, e não sou eu que digo. É a Bíblia que diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E é espiritual. Decida por Cristo nessa noite. Aí, eu vou correr por causa do tempo. O texto continua dizendo: havia descido ao interior do navio e se deitou, dormindo profundamente. Havia descido ao interior do navio e se deitou, dormindo profundamente. Ezequiel, o que é o sono aqui? Há uma tempestade. E a tempestade para Jonas é um sinal. A tempestade, para quem está vivendo aquele barco, é algo de que alguma coisa está errada. Agora, a tempestade para Jonas é um sinal. Ezequiel, o que você está querendo dizer com isso? Que às vezes a gente não percebe as tempestades que Deus traz como sinal para que a gente desperte. Nós passamos pela pandemia, um dos maiores sinais da volta de Cristo, Deus dizendo: desperta! E muita gente está dormindo.
Se você pesquisar um pouquinho só de geopolítica, você vai descobrir que muitos países estão em guerra. E que todos os especialistas estão dizendo: o mundo caminha para uma terceira guerra mundial. Tempestade. Deus dizendo: guerras, rumores de guerras. E muitos de nós estamos Jonas dormiu. E o texto aqui de dormir fala de morte espiritual. É necessário então a gente fazer uso da hermenêutica. Ezequiel, o que é hermenêutica? Hermenêutica é maneira de interpretar a Escritura. E a hermenêutica tem regras. Por que regras? Porque se eu não coloco regras para interpretar a Escritura, tudo que vem da minha cabeça, eu vou dizer. Então eu preciso, através da hermenêutica, utilizar de regras para interpretar o texto. O texto diz que Jonas dormiu. E eu estou dizendo que ele morreu. Então eu preciso usar a hermenêutica. Primeira regra da hermenêutica: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não posso fugir disso. Segunda regra: a Bíblia trabalha com concordância. Eu não posso fugir disso. Terceira regra: a Bíblia trabalha com visão histórica. Quarta regra: a Bíblia trabalha com visão, contexto literal. Quinta regra: a Bíblia trabalha com contexto sistemático. Então eu preciso usar essas regras para encontrar o que eu disse. Então, se Jonas dormiu no barco e eu disse que ele morreu espiritualmente, precisamos, através das regras, a Bíblia interpretar a própria Bíblia, achar porque ele está morto. Primeira coisa que vem na nossa cabeça: Jonas dormiu no barco. Quem mais dormiu no barco? Jesus. Ora, Jonas dormiu no barco e ele está morto. Jesus dormiu no barco e está morto, sim ou não? Não. Por quê? Por causa do contexto. O contexto de Jonas é de fuga. O contexto de Jesus é de obediência. Então um contexto não tem a ver com o outro. Então eu não posso comparar. Então eu descarto. Segundo ponto, eu preciso encontrar. A Bíblia fala, Juízes capítulo de número 16, Sansão e Dalila. É o texto quem diz que Dalila fala para Sansão: Sansão, qual é o segredo da sua força? E ele fala: são os meus cabelos. E o texto diz que Dalila fez com que ele dormisse para tirar a sua força. Segundo ponto, eu preciso entender. Cantares de Salomão, a Sulamita disse que ela dormiu e o noivo passou e ela o perdeu. Se ela dormiu e o noivo passou e ela o perdeu, significa que ela ficou. Isso significa, caracteriza o quê? Morte espiritual. Terceiro ponto, Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. O texto diz que Eutico está na janela. Paulo está no terceiro andar pregando. Uma brisa suave vem em Eutico. Eutico sente um sono tão profundo que quando ele dorme, ele cai da janela, cai do terceiro andar. E aí todo mundo desce lá e diz assim: Eutico está morto. Aí Paulo diz: não, ele dorme. Observando o texto e o contexto, então nós entendemos que toda vez que há uma letargia espiritual, que há uma fraqueza espiritual, o sono vem, e o sono espiritualmente é morte. Jonas está num barco, no meio de uma tempestade, dormindo. É o profeta que tem que falar, mas é o profeta que precisa de ajuda. Isso me faz chorar,
Porque às vezes Deus quer que a gente, lá no nosso trabalho, seja o canal de bênção. Mas é a gente que está precisando de ajuda. Às vezes é a gente que precisa de uma palavra e é a gente que tem que dar. Jonas está morto no meio de uma tempestade. Fica de pé, por favor. Eu não vou conseguir terminar o texto. Me perdoe, mas o tempo se foi. Oh, a tempestade e Jonas dormindo. E Deus chamou. Foi Deus quem disse: levanta-te. E Deus está falando no coração de alguém aqui. A tempestade. E eu quero te usar nessa tempestade, você está vendo? Mas sabe o que me impressiona? É a continuação, você não precisa ler, eu leio para você. O texto diz assim, ó. E havia Jonas descido ao interior do barco, no navio, e se deitara, dormindo profundamente. Mas o verso 6 me impressiona. E o mestre do navio aproximou-se e, encontrando Jonas, lhes disse: o que fazes aqui, dorminhoco? Levanta-te. O profeta fugiu. O profeta desceu. O profeta se escondeu. Aí Deus usa um gentil, um pagão, e diz assim para Jonas: levanta-te. Jonas capítulo 1, verso de número 1. E veio a palavra do Senhor Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Sabe o que aquele homem está dizendo para Jonas? Jonas, o ministério que eu te dei não se perdeu. Jonas, você pode ter fugido. Jonas, você pode ter se escondido. Mas levanta-te, porque o ministério que eu te dei não se perdeu. Ainda tem coisas grandes para realizar sobre a sua vida. O Deus que age apesar da tempestade me traz aqui para dizer: levanta-te, levanta-te. Aquela palavra que eu coloquei no seu coração lá, quando você era criança, adolescente, você diz: ela se perdeu. Deus está dizendo: levanta-te, levanta-te, porque eu quero te usar. Se você acredita em profecia, levanta sua mão. Eu vou liberar isso aqui. Efésios capítulo 5, verso de número 14. Assim está escrito: desperta tu que dormes, pois Cristo te resplandecerá. Assim diz o Deus da casa: desperta, é noite de despertar, é noite de levantar, é noite de ser diferença, é noite de voltar para os meus caminhos, porque eu vou te usar. Mas Ezequiel, eu estou fraco, eu estou quebrado. Então eu vou liberar outra palavra para você que não consegue se levantar. Você está dizendo: eu tento, mas eu caio. Eu tento, mas eu caio. Eu tento, mas o mundo me pega. Isaías
Isaías diz, Isaías verso de número capítulo 41, verso 13, diz: eis que eu te tomo pela minha mão direita, te levanto, te sustento e te ajudo. O Deus de paz me traz aqui não para sentenciar. Eu não sou um profeta do juízo, eu sou um profeta da misericórdia, e para dizer: ei, levanta-te que eu vou te usar, levanta-te, nem que seja que eu te pegue, que te chacoalhe, use o gentil lá fora, eu vou te usar. O que eu tenho com você, o que eu tenho na sua vida, não se perdeu. Vamos louvar.